Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 16 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 19 a 23. A boa nova é anunciada aos pobres. És tu o Messias? Era a grande pergunta dos discípulos de João e de todo Israel. A resposta é uma ação concreta. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, enfermidades, espíritos malignos, fez muitos cegos recuperarem a vista. O sinal claro, a prova que Jesus é realmente o Messias tão esperado, é o amor, o cuidado com os pobres. Esse foi um dos trechos fundamentais da Missão Belém, e por isso tanto o amamos. O nosso grande amor à santa pobreza nos ajude a consumir todas as pobrezas malignas que Deus nos faz encontrar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. E João Batista os enviou ao Senhor para perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outros? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar se tu és aquele que há de vir ou se devemos esperar outro. Naquela ocasião, Jesus havia curado a muitos de suas doenças, moléstias e espíritos malignos e proporcionado a vista a muitos cegos. Respondeu, pois: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem, mortos ressuscitam e aos pobres é anunciada a boa nova. É feliz de quem não se escandaliza a meu respeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem, mortos ressuscitam e aos pobres é anunciada a boa nova. Sabemos bem que o sinal característico do Messias é a escolha dos pobres e dos últimos. Jesus foi concebido em uma pobre gruta em Nazaré. A anunciação aconteceu em Nazaré. Depois nasceu numa mísera gruta estábulo em Belém. Recém-nascido teve que fugir para o Egito. Iniciou sua pregação na difamada Galileia dos pagãos e gentios, dos sem-Deus, mergulhada na idolatria, como pensavam os que moravam em Jerusalém. Pregou aos pobres das aldeias perdidas daquela região e chamou os seus primeiros discípulos entre os pobres pescadores analfabetos do lago de Tiberíades. Nos 3 anos de vida pública, não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Com sua vida toda, testemunhou a humildade e a pobreza. Jesus, como Maria e José, era um autêntico Anauim. Hoje os discípulos de João Batista pedem um sinal, e Jesus dá um sinal típico e inequivocável do Messias esperado. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Aos pobres se anuncia a boa nova. Jesus é o Messias dos pobres, o Messias que prega a conversão e a boa nova do reino novo, a partir dos pobres. Não estamos dizendo que os pobres são santos, muito pelo contrário. Jesus os identifica como ovelhas desgarradas, moedas perdidas, filhos pródigos.
mas são eles que entrarão no céu antes que os demais. Muitas vezes, Jesus se choca com a pobreza escrava, como a de Maria Madalena, ou da mulher adúltera, ou a samaritana, ou a de Zaqueu e Levi, amantes do dinheiro. Mas, com seu amor, ele transforma e reverte o rumo da vida deles. A pobreza escrava se torna santa devido ao anúncio e ao amor de Jesus e à conversão. Podemos retomar o costume de parar e refletir um pouco. Que espaço têm os pobres na minha vida? Eles estavam no coração de Jesus. Será que eles também estão no meu coração? Será que são de verdade o coração do meu coração? O que estou fazendo concretamente para os pobres e os últimos? A minha vida tem como centro os pobres, os verdadeiros pobres, como tinha a vida de Jesus? O que significa a famosa frase com a qual Jesus conclui a sua fala? Os pobres são evangelizados. Concretamente, como eu hoje estou continuando essa evangelização dos pobres? Faço isso com amor, como Jesus fazia? Estou indo em busca da ovelha desgarrada? Estou procurando quem se perdeu? Podemos agora pensar o que deve mudar na minha vida para adquirir a mentalidade de Jesus. O que posso fazer para imitar a prática de Jesus, que sempre estava procurando os pobres e os pecadores? Como concretamente posso amá-los e evangelizá-los? Assim fala o nosso Papa Francisco, grande profeta dos pobres, na Evangelii Gaudium. Se a igreja inteira assume esse dinamismo missionário, há de chegar a todos, sem exceção. Mas a quem deveria privilegiar? Quando se lê o Evangelho, encontramos uma orientação muito clara, não tanto aos amigos e vizinhos ricos, mas sobretudo aos pobres e aos doentes, àqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos, àqueles que não têm com que te retribuir. Não devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem esta mensagem claríssima. Hoje e sempre, os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho, e a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do reino que Jesus veio trazer. Há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos. Com isso no coração, vamos ouvir novamente o importante trecho de Lucas
que nos prepara ao Natal com profundidade. E João Batista os enviou ao Senhor para perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outros? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar se tu és aquele que há de vir ou se devemos esperar outro. Naquela ocasião, Jesus havia curado a muitos de suas doenças, moléstias e espíritos malignos e proporcionado a vista a muitos cegos. Respondeu, pois: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem, mortos ressuscitam e aos pobres é anunciada a boa nova. É feliz de quem não se escandaliza a meu respeito. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais iluminam a nossa alma. Estamos agora preparados para escolher o propósito que norteia o nosso dia e nos ajude a colocar os pobres no centro da nossa vida de verdade. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Os pobres são evangelizados. Paz e alegria a todos. Eles são os destinatários principais da Boa Nova. Paz e alegria a todos.
Ó vem, Emmanuel, vem resgatar o teu Israel, que chora solitário a sua dor, até que venha o seu Redentor. Alegra-te e exulta em teu Deus, o Emmanuel já vem, ó soberano das nações, reordenar a tua criação. Do mundo vem retirar o mal, conduzir-nos ao caminho da paz. Alegra-te e exulta em teu Deus, o Emmanuel já vem, ó Israel. O Emmanuel já vem, ó Israel. Exulta, mais uma vez exulta, pra nós nasceu o Senhor, do mundo Salvador. Coragem, minha alma tem coragem, Ele vem em teu favor, o Santo Redentor. Exulta, mais uma vez exulta, pra nós nasceu o Senhor, do mundo Salvador. Coragem, minha alma tem coragem, Ele vem em teu favor, o Santo Redentor. Exulta, mais uma vez exulta, pra nós nasceu o Senhor, do mundo Salvador. Coragem, minha alma tem coragem, Ele vem em teu favor, o Santo Redentor, Santo Redentor, Santo Redentor.